Questão 24 da primeira fase da Unicamp 2022. Última questão da prova. Essa foi para fechar a prova com chave de ouro, né? Bora lá. Vou ler o enunciado. No dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo, apresentamos uma foto de satélite e uma figura representando a situação. O ângulo alfa, indicado na figura abaixo, mede 67,5 graus. A largura do canal medida em metros é indicada por L na figura anterior Então, ele quer aí a medida do L, que é a largura do canal. E aí, para assustar um pouco, dá uma olhada nessas alternativas. Ele deu aí 2 dados pra gente. Galera, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? A gente tem aí uma figura, os dados têm seno e cosseno, então a gente já vai procurar o quê? Um triângulo retângulo aí nessa figura, tá bom? Pra gente poder usar seno e cosseno. Vamos lá, deixa eu pegar a figura aqui e vou ampliar só um pouquinho pra gente poder desenhar. Bom, onde está o triângulo aí? Onde estão os triângulos, né? Que a gente vai precisar. Bem aqui, ó. A gente vai traçar uma reta, passando aqui no finalzinho desse tracejado. E aqui estão os triângulos que a gente precisa, olha. Esse daqui é o nosso primeiro triângulo, que é o que tem esse ângulo alfa. E este outro aqui é o nosso segundo triângulo. A gente tem 2 triângulos retângulos aqui, tá? Triângulo retângulo. Olha só. Se eu calcular aqui esse cateto desse triângulozinho e esse cateto aqui de baixo desse triângulozão, vou chamar de x e de y, a gente vai ter o L, tá? O L vai ser o x mais y. Belezinha? Deixa eu escrever aqui embaixo. L igual a x mais y. Ok, vamos ver o que a gente tem aqui sobre esses triângulos, depois a gente desenha um pouquinho melhor. Esse ângulo aqui é o alfa, que é o 67,5 que ele deu, né? Esse outro ângulo aqui do triângulozinho eu vou chamar de beta, tá bom? Vai ficar meio ruimzinho aqui, mas depois eu melhoro a figura. Então, esse daqui vai ser o beta. Dá uma olhadinha, ó. Alfa mais beta mais 90 dá 180, certo? Porque são os 3 ângulos aqui internos desse triângulo. Aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, ó, onde eu vou colocar em amarelo, tá? Então, eu tenho aqui um beta, tenho esse ângulo de 90 graus amarelo. Se eu pegar esse outro pedacinho, a soma desses 3 vai ter que dar 180, certo? Então, aqui significa que aqui também é alfa, ok? Porque a gente já viu, pelo triângulo pequenininho, que alfa mais beta mais 90 é igual a 180, tá bom? Então, aqui para aqui dá 180, aqui tem que ser alfa também. E aí, consequentemente, olha o triângulo grandão agora. A gente tem alfa 90 e aqui também vai ser o meu beta, tá bom? Outra coisa, o alfa mede 67,5 graus. O beta vai ser o complementar do 67,5. Vou substituir aqui nessa equação. O beta vai dar 22,5 graus. Então, a gente já tem o alfa e o beta aqui, tá bom? Bora lá, vamos mudar a página para poder ter um pouco mais de espaço. Então, vou olhar aqui para o meu triângulozinho, que eu vou ampliar um pouco para ficar melhor pra gente ver. Aqui é 90 graus. Aqui é o meu alfa, que é 67,5. Aqui é o meu beta, que é 22,5. E aqui tem 30 metros. Lembra, ó? Dá uma olhada lá na figura. 30 metros, tá? Beleza? Tem esse triângulo aí. E aqui embaixo é o meu x, que é o que a gente quer, né? O meu triângulo maiorzão, vou colocar ele um pouco mais pra cá. Não tá nada na proporção, tá bom? Aqui embaixo é o alfa, que é 67,5. Aqui em cima é o beta, que é 22,5.
Aqui embaixo é o meu y e a hipotenusa aqui é 400 metros, lembram? Olha só, 400 metros que é esse tracejado aqui, né? Que tá na nossa figura inicial. Muito bem, a gente precisa usar nada mais, nada menos do que seno ou cosseno, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse meu triângulozinho, eu vou usar o seno. Seno de 67,5 graus. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, então vai ser x sobre 30. Ou seja, o meu x é igual a 30 vezes o seno de 67,5. Então, a gente vai precisar desse seno aqui, ok? Já vamos calcular. Aqui no meu triângulo maior, a gente pode usar algo parecido também. Posso usar o seno também. Pode ser seno, pode ser cosseno. Vou usar o seno de 22,5, tá? Vocês vão ver que vai estar tranquilinho de calcular aqui. O seno de 22,5 vai ser o cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 400. Então, o meu y é 400 vezes o seno de 22,5. Beleza? Bom, agora que entram essas fórmulas maravilhosas que estão aí nos dados, que são as fórmulas de cosseno, seno e cosseno de arco duplo, né? Como que a gente vai usar essas fórmulas? Vou pegar essa fórmula do cosseno. Cosseno de 2θ, deixa eu ver se ele usou θ, né? Cosseno de 2θ. É 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Como que a gente vai usar isso? A gente não sabe, né, o seno, cosseno de 67,5 e nem de 22,5. Então, a gente vai pensar no dobro desses ângulos. O dobro de 67,5 é 135. E a gente sabe o seno e o cosseno, tô ficando rouca já, de 135. O dobro do 22,5 é 45. E a gente sabe o seno e o cosseno de 45. Então, a gente consegue descobrir esse seno e esse cosseno da metade do ângulo aí que a gente tem. Vou fazer aqui primeiro o do 22,5, tá? O dobro de 22,5 é 45. Então, a gente vai usar aqui, ó, cosseno de 45, que seria... Se o meu θ, né? Deixa eu colocar aqui antes. Se o meu θ for o 22,5, o 2θ vai ser o 45. Então, aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de 22,5, que é o θ, menos 1. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Passa 1 aqui para a esquerda, vai ficar mais 1. Copia aqui. Faz um MMC, que vai ser 2, né? Então, aqui vai ficar raiz de 2 mais 2 sobre 2. 2 cosseno ao quadrado de 22,5. Esse 2 aqui eu passo dividindo. Vou já inverter a ordem para ficar um pouco melhor para a gente ver. Então, vou pôr 2 mais raiz de 2 já, tá? Sobre 4. E aí, como o cosseno tá elevado ao quadrado, tira a raiz. Então, vai ficar isso daqui na raiz. Essa raiz do numerador aqui a gente não vai conseguir calcular, então vai ficar assim mesmo. E a raiz quadrada do denominador, que é o 4, vai dar 2. Pronto, aqui a gente já tem o cosseno de 22,5. E tem uma coisa importante aqui para vocês lembrarem. O 67,5 e o 22,5 são ângulos complementares, a soma deles dá 90. Isso significa que o cosseno de 22,5 é igual ao seno de 67,5, tá? Então, o seno de 67,5 também tem esse mesmo valor aqui, tá bom? Com isso, a gente já consegue substituir aqui na nossa primeira parte para encontrar o valor de x. Então, x vai ser 30 vezes o seno de 67,5, que é igual ao cosseno de 22,5, que é raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Simplifica aqui o 30 com o 2. Então, o x é 15 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Ok? Essa aqui é a primeira parte. Esse daqui é o x. Deixa ele guardadinho aqui e a gente vai olhar para o y agora. No y, a gente precisa do seno de 22,5, tá?
Lembra que o seno de 22,5 vai ser igual ao cosseno de 67,5. Então, eu vou usar essa mesma fórmula do cosseno, porque eu acho que ela é um pouco mais tranquila de usar do que a do seno que ele deu aqui. Tá vendo que o seno envolve... A fórmula do seno de 2θ envolve seno e cosseno? Eu prefiro usar a primeira, que envolve só cosseno, tá? Se vocês quiserem usar a outra, tudo bem também, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, então agora eu vou usar a mesma fórmula que eu usei agora, só que agora o meu θ vai ser o 67,5, tá bom? Então, vai ficar cosseno de 2θ, que é o dobro de 67,5, que é 135, igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de 67,5 menos 1. Muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Pensa lá no ciclo trigonométrico. O 135 está no segundo quadrante. E ele é correspondente do 45. Se o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Já vou passar o 1 aqui para a esquerda. Vou tirar o MMC, igual a gente fez no anterior. Então, aqui vai ficar menos 2, menos raiz de 2, tá? Menos raiz de 2 mais 2 sobre 2, igual a 2 cosseno ao quadrado de 67,5. Passa esse 2 aqui dividindo, vai ficar cosseno ao quadrado de 67,5 igual, já vou inverter aqui, tá? 2 menos raiz de 2, que eu acho que fica melhor. Sobre 4, tira a raiz. Então, vai ficar, já vou arrumar aqui também, tá? Vai ficar 2 mais raiz de 2, na hora que eu tirar a raiz do 4, vai dar 2, tá bom? Opa, aqui é menos. Então, é muito parecido com o resultado anterior, só que com menos aqui, tá? E aí, lembra que o cosseno de 67,5 é igual ao seno do complementar, que é 22,5, tá bom? Ok, a gente já consegue descobrir aqui o nosso y. Então, vai ser 400 vezes o seno de 22,5, que é igual ao cosseno de 67,5, que é o valor que a gente acabou de encontrar. Simplifica aqui o 400 com o 2, vai dar 200. E temos aqui o nosso y. Pronto! O L, que é o que a gente quer, é x mais y. Então, o L vai ser 15 vezes 2 mais raiz de 2, mais 200 vezes 2 menos raiz de 2. Qual que é a alternativa? Só tá com 200 primeiro, mas dá na mesma, é o C. Ok. C. Chegamos. Galera, esse exercício aqui, caprichado, hein? Na verdade, assim, a sacada inicial dele não é difícil, porque é só a gente pensar aqui em procurar os triângulos, né? E aí, na verdade, o que a gente tem que usar nada mais é do que seno e cosseno. O trabalhoso aqui é o lance do arco duplo, né? Que é o que faz a gente gastar um tantinho de tempo aí na resolução dessa questão, né? Galera, é isso. Deixem seu like aí nos vídeos, compartilhem com os amigos, tá bom? E nos vemos aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!